ato interreligioso, encerramento do EOF 2025. Sejam todos bem-vindos a este ato interreligioso em ação de graças pelo encerramento do nosso EOF 2025. Hoje nos unimos, independentemente de credo ou tradição religiosa, para agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, pela vida, pela jornada concluída e pela missão que nos foi confiada. Servir com excelência, fé e amor ao próximo. Canto inicial. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Cante! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos cantar mais uma vez lá do início. Vamos lá. Como Zaqueu, quero subir mais alto. Mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga isso pra ele. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Uma boa noite a todos.
Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos inspire nessa noite. Eu vou solicitar que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento, ao máximo, né? Antes de começarmos, eu estava conversando com o padre, a nossa preocupação, né, padre, era com o desgaste natural da correria do dia, do envolvimento nas atividades, crianças aqui, pessoas idosas. Mas a gente não tem dúvida alguma que o acolhimento de Deus é a única fonte que verdadeiramente pode nos refazer. Então, que a gente aproveite esse momento ao máximo, tá bom, pessoal? Vocês passaram por várias atividades hoje que consumaram o sonho de vocês. Mas cabe agora eternizar esse sonho. E só vocês são capazes de eternizar esse sonho na medida em que consigam entender a mensagem de Deus para a vida de vocês a partir do momento que Ele permite que vocês aqui estejam. E busquem no dia a dia interiorizar a mensagem de Deus através de uma vida honrada, com um propósito renovador, sempre buscando na justiça e no amor a construção da própria felicidade. Permita-me fazer uma breve reflexão através da leitura, de maneira que a gente não se estenda muito, além do tempo que foi solicitado, em razão, a gente sabe, da demanda do dia, do desgaste e do cansaço natural. Como já cumprimentei, uma boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos o convite de estarmos aqui nesse momento tão significativo para a vida de todos nós. Uma oportunidade de fraternalmente estarmos novamente presentes aqui no CEA, desfrutando da presença de amigos e companheiros de ideal, nos ombreando na busca pelas emanações de amor do nosso Divino Pai. Diante dessa nossa busca, rogo a Deus que a minha humilde reflexão possa ser o resultado da sua inspiração, revestindo as minhas singelas palavras da significância apropriada para esse momento. Assim, vou me arriscar em afirmar que em todos nós que aqui estamos, o sentimento de gratidão é um ponto de convergência que nos une, que nos move. Aproveitemos e apresentemos nessa noite esse ideal diante de Deus, o de manifestarmos esse sentimento, a gratidão, pois sabemos que sem o acolhimento, sem o carinho e o estímulo proporcionado pela providência divina em nossas vidas, esse momento não seria possível. Quantos desafios e oportunidades a vida apresentou, especialmente nesse instante, nesse curso. Alguns momentos felizes que nos solicitou equilíbrio e alguns momentos desafiadores que nos solicitou resiliência. Entretanto, todos esses momentos vividos e muito bem vividos. E o resultado dessa vivência, qual foi? Certamente um ser humano mais seguro de si, pois foi capaz de, desafiando os seus limites, reconhecer e ampliar as suas potencialidades. Da mesma forma que, humildemente, reconhecer as suas fragilidades. Podemos interpretar essa fase como um processo de semeadura divina em nós, para o nosso crescimento enquanto seres humanos, filho desse Pai soberanamente bom e justo, cujo seu infinito amor nos proporciona sempre as oportunidades de desenvolvermos as competências para sermos verdadeiramente felizes, sob a luz de suas bênçãos e da sua proteção, apresentando, assim, o nosso verdadeiro propósito de viver. Pois bem, como agradecer essa proposta de crescimento diante de Deus?
o conceito de gratidão nas relações humanas nos impulsiona a um simples ato de reconhecimento e retribuição ao favor recebido, a uma oportunidade ofertada. No entanto, diante da proposta cristã, esse conceito se amplia significativamente. Podemos recorrer à parábola do semeador para uma reflexão mais ampla e profunda sobre esse tema. Vamos relembrá-la. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus recomenda-nos não a adoção de apenas um ato de reconhecimento, mas que a semeadura realizada vingue germinando, crescendo, frutificando. Concluímos assim que a semeadura divina em nós deve resultar em uma proposta de vida. Qual seja ela? Servir. Onde a nossa fé, norteada pela nossa crença, nos impulsiona a estabelecer um modus vivendi honrado e fiel. A seguinte proposta apresentada pelo Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Pelo fato de estarmos aqui, todos nós fazemos parte de um grupo onde o senso de responsabilidade e de fraternidade já permeia os nossos corações. Trazemos os corações férteis, apesar de algumas pedras e espinhos que nos fragilizam e ainda infelicitam. Os nossos corações, compostos de muito boa terra, precisam ser arados pelo esforço do bem viver, produzindo o suor e as lágrimas que regarão as sementes cristãs latentes em nós. Por vezes lágrimas de alegria, por vezes lágrimas decorrentes do sacrifício regenerador. Assim, inspirados em Jesus, uma conduta honrada deve ser vivenciada, resultado da prática da justiça e do amor. Sendo a gratidão o sentimento básico e necessário à manifestação do amor, é necessário reconhecer a importância do papel desempenhado por aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Aquelas pessoas que, ao se apresentar os desafios, nos estimularam a sair de nossa zona de conforto e buscarmos o crescimento, o aprimoramento. Também aqueles corações fraternos que nos acolheram, apoiaram e inspiraram nos momentos das dificuldades naturais no pulsar do curso. Aquele companheiro de todas as horas no pulsar da vida. Se algum deles estiver ausente, nesse instante, tragam as suas lembranças e acomodem seus corações. Se algum deles estiver ao alcance do seu olhar agora, contemple-os. Se algum deles estiver ao alcance do seu abraço,
Agora, por que não abraçá-los? E diga que os ama. Ao final de cada oportunidade, cabe a todo cristão a seguinte indagação: qual será o ser humano, o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a esposa, o companheiro ou a companheira, que conclui mais um ciclo de vida? Qual o novo papel na sociedade que nos cabe exercer? Qual o militar que ressurge no seio da Força Aérea? Agradeçamos a Deus pela vida, por essas semeaduras às quais somos submetidos, estimulando-nos um roteiro realizador e transformador para a eternidade, cujo propósito certamente é a nossa felicidade, cabendo-nos assumirmos nosso papel, sempre de forma justa e fraterna. Por fim, sempre que posso, apresento um roteiro de vida inspirador para mim, que me impulsiona e me encoraja na busca do propósito de ser feliz, alicerçada numa fé inquebrantável nos desígnios de Deus, buscando um viver honrado e realizador, apesar das minhas fragilidades e limitações, com o intuito de que possa ser útil também a outros corações, apresento a vocês. É a proposta apresentada pelo nosso querido irmão Francisco de Assis. Ao compartilhá-la com vocês, eu encerro a minha humilde contribuição. Convido a todos vocês que aqui estão, a refletirem comigo nessa oração final, pedindo a licença de acrescentar os meus próprios anseios perante a vida. Assim, nos unimos em coração e em propósito, clamando desta forma ao nosso Mestre e Senhor. Senhor, que correspondamos às nossas responsabilidades na família, na sociedade, na FAB, sendo um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu semeie o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu semeie a fé, Senhor. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria de viver. Onde houver trevas, que eu possa apresentar a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, bem mais, consolar que ser consolado. Compreender, Senhor, que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando, Senhor, que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo, vivenciando esse roteiro, que a vida apresentará a eterna paz e felicidade. Que assim seja. Uma noite de paz, refazimento, realizações a todos. Sejam felizes e muito obrigado. Neste momento, convidamos o capitão Leônidas a proferir algumas palavras. Estimados da turma Petros, nós queremos, nesse momento, meditar sobre a fraternidade dentro da vida da caserna, mas a fraternidade para liderar. Todos nós somos colocados na vida militar, temos sido
originados de uma família que nós não escolhemos, foi um presente de Deus. Agora somos colocados em uma outra família que nós escolhemos e também assumimos como um presente de Deus. Nós escolhemos. Tem algum voluntário aí? Excelente. Hoje os senhores celebram a conquista que nasceu do esforço pessoal, mas que se sustenta plenamente na força da fraternidade. Quando a gente fala fraternidade, ela vem de uma palavra latina que quer dizer frater. Frater quer dizer irmãos. Todos nós somos aqui irmãos de armas. Se nós nos colocarmos bem dentro da vida militar, essa fraternidade está intrínseca na nossa vocação. Não existe militarismo no individualismo. Todos nós precisamos uns dos outros. A vida militar nos ensina que ninguém pode avançar sozinho. E é justamente esta verdade que sustenta a mais nobre forma de liderança, a liderança servidora. O maior líder ao qual nós reconhecemos aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. E antes dele derramar o seu sangue na cruz, quando ele ia completar, coroar o mistério da salvação, ele chamou para si os que eram mais próximos, os 12. Entre eles ainda estava aquele que queria traí-lo. Olha o equilíbrio emocional de Jesus. Viver 3 anos com Judas e sendo líder, ele pega o manto, tira, coloca uma toalha na cintura e lava os pés dos discípulos, dos apóstolos ali. E disse: vocês me dizem que eu sou mestre e senhor, e eu sou. Mas eu, vosso mestre e senhor, lavei os pés de vocês. Vocês têm que fazer o mesmo. O patrono dessa turma disse: não, senhor. Quem disse que vai me lavar os pés? Eu não sou digno. Pedro disse isso, né? Não quero. E Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Hoje mesmo, Pedro, você volte para sua casa. Hoje mesmo, Pedro, não vai valer a pena tudo aquilo que você buscou. E Pedro, como era dos discípulos, o mais apressado em dar as suas respostas, muito sincero, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, então não me lava apenas os pés, me lava logo da cabeça até tudo, não é assim? Me lave tudo, Senhor. E o Senhor diz: vocês já estão limpos. Para quem está limpo, basta lavar os pés. Amigos, lavar os pés era o ato do escravo. Lavar os pés era o ato mais deprimente que alguém pudesse manifestar. Esta era a continência que Cristo prestava à humanidade. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E hoje, ao começar essa missão, ao voltar para as suas OMs, o que os aguardam lá, os senhores não sabem. Eu não sei, mas Deus sabe. Prepare a toalha, prepare a bacia
e lave os pés. A nossa missão na Força Aérea não é trabalharmos para nós mesmos. Quem não vive para servir, não serve para viver. É necessário entender que mais importante no combate não é em derrotar o inimigo, mas é proteger quem está na trincheira comigo. Porque aqui está a minha maior responsabilidade. Queridos, eu queria dizer para vocês o conselho de um padre bobo. Acabou. Acabaram as lutas pela antiguidade, as notas, a competição. Acabou. O que vai ficar? Aquilo que é mais importante. Não é que eu seja melhor do que o outro, mas o que eu vou fazer de melhor para o outro. Quem está do meu lado é a minha maior responsabilidade. E assim, no sentido da fraternidade, com humildade do nosso coração, ao chegarmos aqui, para que a fraternidade não seja apenas um jargão, um lugar comum, uma palavra bonita, ou até mesmo um ato institucional muito bem empurrado. Não! Vamos visitar o nosso coração. Será que eu estou saindo daqui com alguém ao qual eu devo me reconciliar? Será que eu não tenho que limpar o meu coração e a minha alma? Porque como é que a boca que louva a Deus vai ser a mesma que murmura contra o meu irmão? Por quem morreu Jesus? Foi só por mim? Foi por todos. Então ele morreu por aquela pessoa que eu não convivi bem durante o curso. Vamos voltar lá. Ser cristão é isso. Ser cristão é buscar, é isso que Jesus disse, é dar a outra face, é resgatar a dignidade a qual nós fomos sonhados. Nós não fomos sonhados por Deus para nos tornarmos agentes beligerantes, sempre armados contra o outro. Nós fomos chamados por Deus para darmos as mãos. Ir, ainda digo para vocês uma coisa, ir para o inferno, pode ir sozinho. Mas se você quiser ir para o céu, vamos juntos. Para o inferno vai só, mas no céu só entra quem sabe dar as mãos e dizer vamos juntos, porque sem você eu não posso, eu não quero te deixar para fora, eu não quero te deixar para trás, você é importante para mim. Ainda que nós tenhamos diferenças, ainda que eu não vou com a sua cara, claro, eu vou com a minha, você vai com a sua. Uai, virou o quê? Estranho de ficar. Somos chamados, no realismo da nossa fé, sair do sentimentalismo barato de palavras bonitas e fazermos aquilo que o nosso irmão falava aqui hoje. Uma viagem dentro de nós para examinarmos qual é o nosso projeto de vida. Qual é o meu programa de felicidade? Porque se a minha felicidade foi esse canudo que vocês receberam, isso é pouco. Deus tem mais. Se a sua felicidade é essa farda bonita, Deus tem mais. Se a sua felicidade era platina, meu irmão, Deus tem muito mais do que isso. E esse é o momento da gente abraçar para a nossa vida aquilo que é de Deus. E o que é de Deus não
convém com a separação, com a divisão. O reino da divisão é o reino do mal. Qual é o significado da palavra diabo? Não é quiabo não, viu, mineiro? Qual é o significado em grego? A etimologia significa diabolos em latim. Me lembrei agora em latim. Em grego diabolos. Então, diabolos quer dizer divisão. Divisão. Aonde tem o espírito de divisão, não tem o espírito de Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo, feche os seus olhos, pede ao Espírito Santo que visite o seu coração agora. Senhor, me mostre aonde eu faltei com o meu amigo, com o meu irmão, com o meu companheiro, a quem eu preciso dar as mãos, a quem eu preciso me reconciliar, a quem eu preciso voltar atrás e dizer que eu errei, a quem eu preciso perdoar ainda que ele errou comigo, mas não vai valer a pena eu ficar igual urubu em cima de uma carniça, Senhor. Meu coração quer mais, eu quero o céu, eu quero a vida eterna, eu quero a felicidade, eu quero perdoar. Diga comigo, Senhor, visita o meu coração. Cada pessoa aqui é importante para Ti. E nesse sentimento, eu quero romper com a divisão, com tudo aquilo que fere a fraternidade. E eu quero cultivar a verdadeira ciência de ser um instrumento da Tua paz. Amém. Paz e bem. Que Deus nos abençoe. Convidamos agora o capelão evangélico, capelão Crislan. Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam reinando em vossos corações. Amém? Antes de proferir a minha reflexão para esta noite, eu gostaria imensamente de agradecer a turma Petros pelo tempo de convivência, por ter me concedido essa oportunidade de estar com vocês em vários momentos, em alguns momentos, não em todos, certamente, e que com certeza também me marcaram. E o meu desejo sincero é que o pouco tempo que eu estive com vocês possa também, de alguma maneira, ter sido um instrumento de Deus para marcar a vida de vocês. Também quero registrar a minha gratidão de estar aqui com o Padre Leônidas, o Sub Araújo, colegas, né, nesse ministério da capelania, que tanto me ensinam também, né, através das suas vidas e das suas reflexões. Meus irmãos e amigos, não há como minhas palavras serem outras senão buscar a própria palavra de Deus. Porque, como já foi bem falado aqui, ambos fizeram referência à palavra de Deus. É a palavra de Deus que é perfeita, que é viva, que é eficaz. E ela é, com certeza, a rocha na qual Petros deve estar sendo construída. E há um texto bíblico que eu tenho comigo já desde a minha infância. Eu guardo isso no meu coração. É o texto que está no Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Estava refletindo sobre esse versículo e pude chegar a duas conclusões básicas. Primeiramente, que esse texto nos mostra que num projeto bem-sucedido existem 4 mãos: as nossas e as de Deus. E a outra conclusão a que eu chego é que é possível que Deus não coloque as mãos nos projetos nos quais estamos envolvidos. Nesses casos, quando Deus não colocar a mão ou as mãos, a Bíblia diz que esses projetos se tornam vãos, inúteis, sem resultado eficaz. É o que está escrito aqui no Salmo 127, versículo 1. Quando a turma se reuniu para preparar essa cerimônia, vocês me deram um tipo de tema para falar aqui, que tem a ver com a fé e a confiança em Deus nas missões. E com base nesse texto bíblico, que fala sobre a casa, sobre a cidade, a casa edificada por Deus e a cidade sendo também guardada por Deus, ter fé e confiança nas missões não se resume a pedir a Deus que abençoe os nossos projetos, mas se resume em enquadrarmos os nossos projetos nos projetos de Deus. O nosso Deus não é um Deus que está longe, que está em algum lugar desconhecido, que está tão distante e inacessível, mas é um Deus que está presente, é um Deus que está perto, é um Deus que está aqui agora, em espírito. É um Deus que pode ser achado, encontrado em qualquer lugar. Ele mesmo falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a vontade de Deus é que nós tenhamos uma relação muito íntima, muito próxima com Ele. E Ele quer participar ativamente do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente se lembra de Deus naqueles momentos mais difíceis, não é assim? Tenho certeza que naquela aflição, naquela dificuldade, naquele aperto, ai meu Deus, me socorre. Mas Deus quer muito mais do que esses momentos em que Ele é buscado para se tornar o nosso redentor, o nosso remidor. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer participar ativamente do nosso dia a dia. E a primeira coisa a fazermos, de acordo com esse texto, é crermos que os projetos de Deus são sempre melhores que os nossos. Existe uma passagem bíblica em Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que fala sobre esses planos de Deus, que são planos de paz, são planos de dar a nós um futuro bom. E eu leio aqui, então, essa mensagem do livro do profeta Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei, diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano. Deus tem um projeto para mim e para você. Deus tem uma intenção, um propósito maravilhoso para cada um de nós. E nossa tarefa, nosso desafio é ir descobrindo esse plano na jornada, na caminhada. Por isso que quando o salmista fala, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se Ele não estiver ali participando no dia a dia, nas nossas relações familiares, nossas relações profissionais, no ambiente de trabalho, na comunidade, em vão trabalham os que a edificam. A segunda coisa a fazer é empenhar-se na missão. Vocês pediram para eu mencionar essa necessidade de ter fé e confiança em Deus na missão. Porque a direção certa, muitas vezes nós não temos de imediato. Nós vamos recebendo a conta-gotas. Vamos recebendo o vislumbre, a direção, o conhecimento aos poucos. E Deus vai nos mostrando, vai por aqui, vai por ali, agora não, agora é hora de parar, agora recua um pouco, continua então, e assim vamos. É nessa caminhada com o Senhor que nós vamos descobrindo a vontade de Deus. Mas é preciso que haja de nós, da nossa parte, esse empenho, essa busca de continuar. Na história bíblica, raramente Deus revelou a alguém o projeto todo. Ele foi revelando aos poucos. Isso acontece porque não há como trabalhar com Deus nesse processo da vida sem fé. A própria Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E viver na fé é exatamente essa busca constante de Deus, acreditando que Ele vai na frente. Que Ele está lá na frente já. Ele já chegou lá no amanhã. Aliás, Ele já está lá na sua OM de destino, viu? Ele está lá te esperando também. Ele já sabe tudo que vai acontecer. E Ele não revela tudo. E Ele vai nos mostrando aos poucos. Deus não nos tira o trabalho. Deus não nos tira os planos. Deus não nos exime da responsabilidade. A sentinela continua tendo que vigiar. Não pode abandonar o seu posto. Tem que estar de olho. Tem que estar atento. Não pode cochilar. O trabalhador também não pode tirar a mão da massa. Tem que continuar trabalhando, edificando essa obra. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, há um outro versículo que eu amo também, e que diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Olha que versículo bonito e interessante. Obviamente, se você é da área de controle do espaço aéreo, observar o vento e olhar para as nuvens é a sua responsabilidade. Tem alguém aqui da área de controle do espaço aéreo? Olha aí. Olha que interessante. É a sua tarefa, e a Bíblia fala, aquele que observa o vento nunca colherá. Nesse sentido, a palavra de Deus está nos mostrando que nós não podemos procrastinar. Não podemos esperar a algo perfeito, as condições, condições normais de temperatura e pressão, não é assim? CNTP? É isso mesmo? Já aprendi. Esperar para que as condições perfeitas possam se estabelecer e a gente colocar a mão na massa. Não. Deus quer nos ajudar a nossa construção, a nossa vida. Ele quer participar conosco, mas quer também que nós coloquemos a mão na massa, estejamos trabalhando, nos empenhando. O que o texto nos ensina é exatamente isso, que Deus quer nos abençoar, mas quer também que nós estejamos juntos com Ele nesse processo. E por último, a última coisa que eu percebo aqui que é importante, de acordo com esse texto de Salmo 127, é manter em mente o propósito da missão. No texto de Salmos,
existe a referência da casa e a referência da cidade. E sabe o que eu penso quando eu ouço essas duas palavras, casa e cidade? Eu penso em família e eu penso em pátria. Duas coisas preciosas para nós. Duas realidades sem as quais não poderíamos viver em paz. Família e pátria. E isso também traz uma ideia de coletividade. Poderíamos traduzir então dessa forma: famílias bem edificadas. Elas são famílias onde Deus está presente, onde Deus participa das decisões, das relações. A pátria bem protegida, vigiada, guardada, é a pátria onde Deus também é honrado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Somos chamados, meus amigos, para cooperarmos com Deus nesses projetos. Por fim, nós queremos encerrar esse tempo cantando ao Senhor. Próxima canção. Convido a equipe de louvor para que estejam subindo aqui. E após esse cântico, faremos então juntos um momento de oração. Mas que você possa guardar isso no seu coração. Lembre-se sempre, Deus quer fazer parte totalmente da sua vida, da sua carreira, da sua família. Cantemos então. Vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Cante. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai nosso que
perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Damos por encerrado esse grande momento de fé. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.